Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui trazendo uma live para vocês especial sobre um assunto interessantíssimo e atual, que é o Setembro Amarelo. A gente está trazendo hoje uma pessoa muito boa para falar sobre isso, Richard Thompson. Meu nome é Denis Eudo, sou CEO da plataforma Tudo Ensino, gestor hospitalar, e a gente vai falar um pouquinho desse assunto aí que tem atingindo milhares de pessoas, não só agora, durante esse problema mundial que nós estamos passando, mas sempre veio atingindo. Então, vamos lá, vou chamar a Richard para se apresentar. Richard, pode se apresentar aí, por favor. Bom dia a todos que estão acompanhando essa live. Mais uma vez aos parceiros, né? Meu agradecimento por estar aqui abordando um assunto tão relevante que é sobre o Setembro Amarelo, né? O mês da saúde mental. E por que não a gente abordar a síndrome de Burnout? Eu me chamo Richard Thompson, sou produtor cultural aqui da cidade do Recife, atuo na área de saúde há 4 anos, que eu trabalho na farmácia, e por esse motivo a gente vem oferecendo treinamentos para a equipe acerca desses assuntos. E hoje, em especial, a síndrome de Burnout, que é algo que tem afetado tantos colaboradores em diversas empresas. Legal. Antes da gente começar a falar da síndrome de Burnout, a gente pode explicar um pouquinho o que é o Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo ele surgiu há muito tempo sobre um jovem que se suicidou dentro de um carro dele, se não me engano foi nos Estados Unidos, que era um carro amarelo, um Camaro amarelo, não lembro ao certo, e acabou vindo para o Brasil, né? O Brasil, desde 2015, ele começou a divulgar o Setembro Amarelo. Como tem outros meses aí que falam sobre diversos assuntos, e o Setembro Amarelo ele fala exatamente sobre o quê? Sobre o suicídio, né? Então a quantidade de pessoas que vêm cometendo suicídio por mais variados problemas vem aumentando muito ao longo dos anos, e com esse problema mundial se agravou mais ainda, as pessoas infelizmente tendo que ficar confinadas em casa, com medo de poder sair, de pegar essa doença e acabar vindo a óbito, sem saber o que ia acontecer, não ia acontecer, problemas profissionais também com as suas empresas, pessoas que tiveram que fechar a empresa. Então veio tendo uma série de problemas desse tipo. E os nossos adolescentes, os adolescentes hoje em dia também vêm fazendo isso muito, infelizmente, e a gente precisa falar para poder ajudar essas pessoas a evitarem esse tipo de problema, né? E também ajudar outras pessoas a ajudar, né? Então tem pessoas hoje que querem ajudar a evitar e não sabem como, né? Então o Setembro Amarelo ele é muito importante, que a gente também não haja só no setembro, a gente tem que agir sempre, tá? Em todos os meses a gente precisa agir com essa prevenção. E hoje a gente está trazendo o Richard para a gente falar sobre síndrome de Burnout, que ele vai explicar bastante aí, que tem atingido nossos professores. Vamos lá, Richard? Perfeito. Então, o que as empresas, né, devem estar realizando, devem estar fazendo para criar um ambiente saudável. Quando a gente trata sobre a síndrome de Burnout, a gente está diretamente relacionando a esse ambiente corporativo saudável. E para iniciar, eu vou aqui trazer 3 nomes de pessoas célebres, né, da mídia, para ver se você, Eudy, sabe o que eles têm em comum. É a Angelina Jolie, cantora Rihanna, e o príncipe Harry. Você sabe o que eles têm em comum? Síndrome de Burnout? Exato, eles foram diagnosticados com a síndrome de Burnout. E algo muito importante sobre a síndrome é que ela tem um CID, que é o CID-11, e o transtorno Burnout, ele se caracteriza pelo nível de estresse e ansiedade muito alto, que ele tem relação direta na vida profissional, ou seja, se você tem ansiedade e estresse na sua vida pessoal, relacionamento, família, isso não se caracteriza que você tenha a síndrome de Burnout, mas quando isso é apresentado no seu ambiente de trabalho, aí está caracterizada a síndrome de Burnout.
ela tem essa especificação, que ela tem que aparecer no ambiente do trabalho, não em outros. Em outros você tem ansiedade normal, mas quando se trata do ambiente corporativo, isso aí é visto como a síndrome de Burnout. A gente depois vai abordar um pouquinho das características para vocês entenderem melhor de como funciona, mas a nível dos fatores, né, que influenciam o estado de saúde, mas que não são classificados como doença. E esse aí foi um ganho que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, trouxe. Após pandemia, muitas pessoas foram acometidas com isso, porque a gente sabe que hoje o mercado de trabalho está dividido. Deixa eu passar a questão. Ele está dividido no home office e nas pessoas que realmente ainda vão presencialmente para a empresa. Então, o burnout, ele é o esgotamento provocado pela sobrecarga de trabalho. São questões relacionadas, de fato, ao contexto ocupacional, onde você está atuando profissionalmente. Legal. Para quem não sabe, o CID é o Código Internacional de Doenças, que ele tem o registro de todas as doenças classificadas, então elas têm um código, que esse código ele vai em atestado médico, declarações, para exatamente identificar qual é o teu tipo de doença. Então esse é um código internacional, tá? Que o mundo inteiro usa para classificar melhor as doenças. Quando a gente vai falar da síndrome de Burnout, e a gente hoje aqui, nós somos uma plataforma de educação à distância, a gente trabalha com professores, com ensino, com educação, e a gente tem uma preocupação muito especial sobre isso. E vamos falar um pouquinho sobre sobre a síndrome para o EAD e para o profissional que está em sala de aula, né? Aquele profissional presencial que está ali, e para o profissional também que está em EAD, né? Então ele também vai sofrer de síndrome de Burnout, não é só para o presencial, né? Perfeito. Eu só vou pedir, Denis, que você aproxime mais o microfone, tá? O som sumindo, tá bem baixinho. Dá um ganho aqui para mim, Marcelo. Pronto. Então, ainda falando sobre a síndrome de Burnout, a gente trata sobre essa questão do estresse, que ele pode se tornar patológico quando atinge o nível de exaustão, que no caso é a síndrome de Burnout, e ele foi descrito desde a década de 70, apesar de ele estar à tona nesse mês que a gente trata sobre a saúde mental, sobre o Setembro Amarelo. Um cientista, né, um doutor, ele já tinha feito seus estudos na década de 70, um psicólogo americano, é o Ebert, que diagnosticou nele mesmo, e ele registrou isso no artigo, deixou lá guardadinho. Como as coisas vêm melhorando a nível de estudo, essa questão foi vindo à tona, principalmente nessa nova era que a gente está trabalhando tão somente com o digital, muito forte. Então, desde 74, que ele descreveu esse artigo, pela primeira vez relatando esse problema que ele viu, né, nele mesmo, relacionado ao trabalho. E as queixas que esse profissional desencadeia com a síndrome de Burnout são dores de cabeça, dores no estômago, falta de ar, dificuldade para dormir. Então ele anotou tudo no seu caderninho, e hoje a gente pode trazer assim com muita facilidade 3 sintomas que são os sintomas básicos da pessoa que é afetada pela síndrome de Burnout, que é a perda de energia e a exaustão física e mental. O segundo ponto é o distanciamento emocional do trabalho, é aquela pessoa que ela não consegue se envolver com os colegas de trabalho, nem sequer com os clientes. Eles estão ali por estar, mas você não sente a presença mesmo desse profissional. Deixa eu melhorar a câmera aqui. Ótimo. Tudo chega na exaustão física, né? Então, pouca atividade, a pessoa já não consegue mais estar fazendo a sua atividade, ela já fica esgotada emocionalmente com qualquer tipo de adversidade que aconteça no seu ambiente de trabalho. E a queda da eficácia profissional, que é a soma desses 2 fatores, né? Você não percebe que o colaborador ele está evoluindo, está progredindo no seu ambiente, ele está sempre entregando o menos, né? Você pode entregar 100%, mas ele está entregando 40%, 50% da capacidade que ele tem de entregar um trabalho de qualidade.
O ambiente tóxico, eu disse, ele também facilita muito essa questão da síndrome de Burnout, porque a carga excessiva do trabalho, altas cobranças que é feita por esse profissional, tudo isso, a remuneração inadequada e a alta complexidade e a hostilidade, principalmente de pessoas da gerência, né, de chefes, de pessoas do mesmo cargo, de cargo superior, esse ambiente tóxico, ele também contribui para essa síndrome de Burnout vir mais à tona. E aí as manifestações, né, do Burnout, ele tem a ver com a queda da produtividade desse funcionário, a estafa que não passa nem com as férias, isso é um ponto bem interessante, porque você já está querendo entrar de férias e você já está naquela vontade de sair, mas quando você volta, aquele incômodo não passa. E também tem a questão do cinismo e o distanciamento emocional, que é percebido pelos colegas de equipe, em situações que você se depara com um cliente mesmo na empresa. Ah, legal. Vamos lá. Na verdade, a síndrome de Burnout, ela não está só para a área de educação, né? Então a gente sabe que a síndrome de Burnout ela tem acometido alguns outros profissionais, como policiais, jornalistas, médicos. Então são várias profissões que têm tido esse tipo de problema. E vamos voltar aqui um pouquinho. Então, como é que a gente consegue evitar a síndrome de Burnout? Ou então aliviar os sintomas? Como é que ela é tratada? O que se pode se fazer para você evitar? Perfeito. Hoje em dia, a gente tem diversas técnicas que a gente pode estar trabalhando sobre a diminuição da síndrome de Burnout. A gente, para chegar nelas, a gente também tem que ter um entendimento sobre o que diferencia. Porque como a síndrome de Burnout é algo que para muita gente ainda é novidade, o conhecimento sobre ela faz necessário. É o primeiro ponto, né, para você conseguir diminuir essa síndrome. Então, o Burnout, ele é muito confundido com quatro tipos, né, de transtornos, que é a ansiedade, a depressão, o transtorno de adaptação e o Burnout, né, no caso. São essas três mais o Burnout. E aí, para a gente começar a tratar, a gente deve diferenciar uma da outra, porque às vezes a gente está passando por uma situação pensando que está em outra. Você também pode desencadear todas em um contexto só, em uma pessoa só, ou você pode só ter uma e achar que é a outra. Então, para clarear um pouquinho, a gente vai tratar aqui sobre essas diferenciações. Que a ansiedade é uma preocupação excessiva, é uma dificuldade para dormir, uma irritabilidade, uma sensação de algo vai dar errado, você está sempre naquela defensiva. E isso é o principal ponto da ansiedade, é que algo sempre vai estar acontecendo de forma negativa. A depressão é uma perda de prazer em qualquer área da sua vida. É um distúrbio do sono, que pode ser falta do sono ou excesso do sono, uma irritabilidade, um cansaço, uma apatia, uma tristeza profunda e a falta de interesse em tudo. O ponto que caracteriza melhor a depressão é essa falta de interesse de fazer as coisas, você não tem mais aquele prazer, aquela profunda tristeza. Isso caracteriza a depressão. O transtorno de adaptabilidade é provocado por situações que geram grandes sofrimentos, seja um divórcio, uma perda de emprego que você não estava esperando, momentânea, seja uma dificuldade financeira, morte de ente querido, uma doença grave que lhe acomete ou acomete alguém que você acompanha, pode desencadear essa questão da adaptabilidade, né? Que também é um sofrimento exagerado, que você não consegue realizar atividades corriqueiras, atividades rotineiras, como, por exemplo, me acordei, não tenho mais vontade nem de me levantar, nem de escovar um dente. Então, isso caracteriza o transtorno de adaptabilidade, de adaptação. E o burnout, que é uma demanda excessiva, é uma falta de propósito, uma falta de memória, irritabilidade que não passa nem com as férias. Essa última parte é o que caracteriza a síndrome de Burnout.
Você não consegue sentir paz mesmo quando você tem aquele momento de descanso. E aí, você entendendo essas diferenças, esse é o primeiro ponto para você começar a tratar essa síndrome de Burnout. Muitos procuram profissionais, porque isso é super importante, um psicólogo, um profissional de saúde mental que vai poder te ajudar com terapias, com relaxamentos, né, que eles fazem tanto na clínica como fora dela, porque você pode estar fazendo atividade física para dar uma equilibrada nesse estresse, nessa irritabilidade. Ele também passa diversas opções de holísticas, de reflexões que você faz, de meditações e de atividade física. Esse é um dos pontos para diminuir essa síndrome de Burnout. E principalmente o contato, né? A socialização, você poder estar conversando sobre o que você sente com as pessoas próximas, você ter uma rede colaborativa de apoio, principalmente no ambiente de trabalho. Se você tem confiança na sua liderança, ou se tem alguém na sua equipe que você é mais chegado, é importante você dizer o que você está sentindo. Tudo isso ajuda a sanar um pouco a síndrome de Burnout. Legal. Quando a gente fala muito de terapia, de tratamento, ainda existe ainda um tabu, né? Eu já escutei de muitas pessoas dizendo, não, eu vou procurar um psicólogo, eu vou procurar um psiquiatra para quê? Eu não sou doido. Então o pessoal acaba falando muito isso, você escuta muito isso. E existem tipos de doenças que você não adianta você tentar se curar sozinho. Você realmente precisa de ajuda. Então, existem momentos que você tem que procurar sim, né? Eu mesmo já aconteceu isso comigo algumas vezes, quantas vezes eu disse. Quando eu precisei, eu procurei realmente uma psicóloga, me atendeu maravilhosamente bem. Não existe esse negócio de dizer, não, quando você vai uma vez, você vai o resto da vida. Não. Eu tratei um problema pontual que eu estava naquele momento e acabei não precisando mais. Então, assim,